Bom, vamos falar agora de um tópico importante e muito interessante, que é a acidez na química orgânica. Então, seguindo a definição de Arrhenius, né, um ácido é aquela substância que ioniza quando em solução aquosa, liberando íon H+ como único cátion. Certo? Considerando as funções orgânicas, imagina assim, a gente compara as funções orgânicas em comparação com a água, vamos comparar álcool, água, fenol e ácido carboxílico. Então, o Ka é a constante de acidez, né, de uma substância. E quanto maior a constante de acidez, mais ácida seria essa substância. Dá uma olhada. O etanol, que é o álcool com 2 carbonos, a constante de acidez dele é da ordem de 10 a menos 16. A água, a constante de acidez da água é da ordem de 10 a menos 14. Ou seja, 10 a menos 14 é maior que 10 a menos 16, né? Então, em comparação ao álcool, a água é mais ácida que o álcool. Estamos falando de medidas relativas. O fenol, a constante de acidez, 10 a menos 10, que é maior que as outras duas. Então, o fenol é um composto que ele é mais ácido que a água e que o álcool. E o ácido carboxílico, o ácido etanóico aqui, com 2 carbonos, a constante de acidez dele é da ordem de 10 a menos 5. Então, de todos, ele seria o que tem a maior constante de acidez, então é o que é mais ácido. Então, dá uma olhada. A acidez do álcool é menor que a acidez da água, que é menor que a acidez do fenol, que é menor que a acidez dos ácidos carboxílicos. Então, a gente tem a acidez crescente nesse sentido, no sentido do ácido carboxílico. E dentre essas funções, essas substâncias, aqueles que têm acidez realmente considerável para reagir com bases inorgânicas na química orgânica são o fenol e o ácido carboxílico. Então, fenol e ácido carboxílico, eles podem reagir com bases inorgânicas. Quer ver? Olha lá. Se a gente pega o ácido acético, que é o ácido etanóico, ele vai ser neutralizado pelo hidróxido de sódio. O H+, que caracteriza o ácido da ionização do ácido acético, combina com o OH- da base, formando água. E aí, o CH3CO vai dar origem ao ânion acetato, né? Ácido acético. Vai dar origem ao acetato, combinado ao Na+, que viria da base. Então, aqui seria o acetato de sódio ou etanoato de sódio, que é o ácido etanóico. Então, isso aqui é uma reação de neutralização, né? Ácido mais base, formando sal mais água. Assim como o ácido carboxílico é neutralizado por uma base inorgânica, o fenol também tem acidez o suficiente para ser neutralizado por uma base inorgânica, como o hidróxido de sódio. Então, dá uma olhada. O fenol, né, ele dá origem ao ânion, que a gente pode chamar de fenolato ou de fenóxido, certo? Então, o H+ ácido aqui do fenol combina com o OH- da base, formando água. E aí o ânion originado da ionização vai combinar com sódio, dando origem ao fenolato de sódio ou fenóxido de sódio. Então, são essas duas funções, o ácido carboxílico e os fenóis, que têm acidez o suficiente na química orgânica para reagir com bases inorgânicas. São os caras que realmente ionizam consideravelmente, liberando o H+ em solução aquosa. Só que a gente pode comparar também a acidez entre estruturas diferentes de ácidos carboxílicos. Dá uma olhada aqui, ó. Isso aqui é uma coisa legal. Imagina que eu pego o ácido acético, o ácido etanóico. Ó, o Ka, ordem de grandeza dele, 10 a menos 5. Se eu trocar o hidrogênio por um grupo eletronegativo aqui, por um cloro, experimentalmente a gente verifica que a constante de acidez aumenta, vai para 10 a menos 3. Então significa que esse ácido aqui, quando apresenta o cloro substituído, ele é mais ácido que o ácido sem o cloro, sem a substituição. E se eu trocar os outros 2 hidrogênios por mais 2 cloros, a constante de acidez também aumenta. Então, conforme a gente vai trocando os hidrogênios por grupos mais eletronegativos, que têm a maior tendência de puxar elétrons, então vai aumentando a acidez do composto. Mas por que será que isso ocorre, né? Vamos ver. A gente pode explicar esse fenômeno através da eletronegatividade do grupo que foi colocado. Por exemplo, o cloro, por ser mais eletronegativo, ele atrai os elétrons das ligações químicas para si. E aí tem um efeito chamado efeito indutivo, que ele opera através das ligações simples. O cloro atrai os elétrons para si, por consequência,
o carbono também vai atrair os elétrons, vai meio que puxando. E aí vai puxar aqui, vai puxar aqui. E aí esse hidrogênio ele vai sair com maior facilidade na forma de H+, aumentando assim a acidez do composto, promovendo a ionização dele com maior facilidade, formando o ânion CH2Cl C dupla O O- mais H+. Percebe? A operação do grupo eletronegativo por efeito indutivo, puxando os elétrons na sua direção através das ligações simples, chamadas de ligação sigma, facilita a saída do hidrogênio na forma de H+. Então, se a gente colocar um maior número de grupos eletronegativos, esse efeito é amplificado. Porque esses caras vão puxar os elétrons na sua direção e vão amplificar o efeito indutivo. Certo? De modo que o oxigênio acaba puxando o elétron na sua direção, facilitando ainda mais a saída do H+. Por isso que com a presença de 3 cloros, o ácido é mais forte. A constante de ionização, aqui seria CCl3, né? Certo? Então, legal. Já dei uma corrigida aqui na estrutura, né? Para dar uma facilitada aqui. Então, CCl3, C dupla O, O menos H+. Então, o maior número de grupos eletronegativos facilita a saída do H+. Por isso que a constante de ionização desse cara aqui era da ordem de 10 a menos 3. Esse aqui é mais ácido. O H+ sair com maior facilidade, a constante de ionização é da ordem de 10 a menos 1. Bacana? Vamos ver mais um caso interessante aqui? Imagina que eu tenho vários grupamentos aqui, várias cadeias com o mesmo número de átomos de carbono. Então aqui, 6 átomos de carbono. Em vez de eu variar a quantidade de grupos eletronegativos, eu mudo a posição. Então eu ponho um fluoro aqui na ponta, ponho um fluoro aqui no meio e ponho um fluoro aqui mais próximo do ácido do grupo carboxila. Qual desses três, né? 1, 2 ou 3, você acha que é um ácido mais forte, que ioniza mais facilmente? Então, o ácido mais forte é o ácido 3. Como o flúor está mais próximo da carboxila, o efeito indutivo é mais intenso. Então, esse H+ aqui ele sai mais facilmente. Então, esse aqui é o mais ácido dos três. Aqui, o flúor está longe da carboxila. Então, tem o efeito indutivo. Só que esse efeito indutivo ele acaba sendo enfraquecido pela distância até a carboxila. Então, vai sair na forma de H+. Mas dos três, esse aqui ele é o menos ácido. Ele é o mais fraco, né? Ele é o cara menos ácido aqui. Ele é o mais fraco. E na posição intermediária, aqui, não no meio, na metade do número de carbonos, não é isso? Intermediária entre esses dois, que eu considerei. Como está numa distância intermediária, o efeito indutivo não vai ser nem tão fraco como no primeiro caso, nem tão forte como no terceiro. Então aqui seria intermediário na saída do H+. Então o efeito indutivo ele opera tanto pelo número de grupos eletronegativos, como a gente viu, tanto pela posição desses grupos. Certo? Então agora que a gente falou de acidez, vamos ver também a basicidade na química orgânica. Então, quais são as substâncias básicas na química orgânica? As substâncias que apresentam basicidade são as aminas, que são derivadas da amônia. A amina, por exemplo, a metilamina, no nitrogênio tem um par de elétrons livres, que pode ser utilizado para uma ligação. Esse par de elétrons livres é chamado par de elétrons quelante, porque ele funciona como uma pinça. Uma pinça para quê? Uma pinça para capturar H+, caracterizando assim a basicidade das aminas, porque elas reagem e capturam H+. Essa aqui não é a metilamina. O nome do cátion correspondente, quando captura o H+, é chamado de metilamônio. Certo? Quer ver? Vamos ver mais alguns casos aqui para você entender. Então, as aminas, elas podem reagir com ácidos. Então, olha lá. O par de elétrons livres aqui captura o H+ que vai vir do ácido, formando aqui o cloreto de metilamônio. Então, ela também é uma base frente à água, porque
ela pode pegar aqui um H+ da água. Imagina aqui que seja HOH, H+ ou H-. Ela fornece o par de elétrons para o H+ da água. Então aqui formaria o metilamônio, formando ainda o H-, caracterizando a basicidade também. Esse tipo de processo lembra a amônia, não é isso? Que a amônia é uma base, que ela pode também capturar, como se fosse o H+ da água aqui, através desse par de elétrons livres, o par de elétrons quelante, formando o amônio, né? NH4+, OH-. Eu posso imaginar assim que o nitrogênio está fornecendo o par de elétrons, capturando, igual eu tinha indicado para vocês. Ou a gente pode imaginar que o H+ é transferido para o nitrogênio, certo? Aí eu colocaria uma setinha, né, no sentido contrário, se eu estivesse mostrando a transferência do H+. Mas aqui eu estou mostrando o par de elétrons quelante capturando o H+, que é positivo. E, por último, a gente tem os aminoácidos, né? Os aminoácidos têm essa estrutura geral. É chamado de aminoácido porque tem um grupo carboxila, que atua como ácido carboxílico. E tem o grupo amino, né? A função é amina, mas o grupo NH2 recebe o nome de amino. Então eles são aminoácidos. Os aminoácidos têm o grupo ácido e tem o grupo básico. Então eles são chamados de anfóteros. Anfótero é quem apresenta característica ácido e base. Então o aminoácido pode reagir tanto com um ácido, e aí nesse caso, reagindo com ácido, o nitrogênio captura o H+ do ácido, ficando de NH2 fica NH3+. Ou o aminoácido pode reagir com as bases, nesse caso é o grupamento ácido que vai reagir com a base, e aí o H+ do ácido combina com o OH- da base, formando o sal correspondente aqui. Então os aminoácidos têm caráter anfótero, porque ele pode reagir tanto com ácido como com base. Tudo bem? Espero que você tenha entendido, tem uma tarefa para você fazer. Até a próxima.